Olha, posição nova. Que safado. E aí, nice? Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer o artista Mixifia. Espero que eu tenha acertado a pronúncia. Pelo grandíssimo desenho da minha capa nova. Ficou brabo, cara. Valeu mesmo. E agora eu vou deixar o Instagram dele aí na tela pra você que busca um ilustrador. Show? Hoje eu vou dar minha opinião a respeito de uma pseudo-treta que aconteceu por aí. É uma treta aparentemente inútil por todos os ângulos. Sem escapar um, é cocô pra todo lado. Eu só vou comentar a respeito disso porque eu achei uma história muito estranha. E infelizmente a minha mente começou a questionar sobre isso quase que de forma involuntária. Como se fosse a bosta de um simbionte. Eu juro que o meu coraçãozinho tentou mandar uma mensagem pro meu cérebro mais ou menos assim. Chega, porra! Mas mesmo assim, o simbionte venceu. E esse não é um vídeo patrocinado do Carnificina. Bem, vamos lá. Primeiro, ninguém, absolutamente ninguém, deu detalhes suficientes para que alguém possa ter certeza de alguma coisa. Tanto da parte do pod delas, quanto da parte da produtora. Ninguém. Até o presente momento a gente escutou a parte do pod delas. O que exatamente elas falaram? Basicamente no início de tudo, quando a tecnologia mais avançada era o aço, a primeira frase foi uma chamada de atenção. Um esporrinho. Em algum momento. Mas gente, Nathan, eu tô tentando ser muito profissional, cara. Mas assim, não dá pra você tirar a câmera. Não, tá rolando ainda. Entendi. Não parei ainda não. O que tá acontecendo? Não, vamos continuar. Continua, amiga, desculpa. Tá acabando? A gente tem que acabar? É, eu acho que tem, pelo visto, mas continua, amiga, tô escutando. Desculpa. Não, vocês sabem. Cara. Não, pode falar. Mas enfim, aí... É sério, 12 horas eu tô aqui olhando. Eu também, tô senhora. Tô brava aqui, pô. Não, amiga, tô tentando retirar. Vocês me dão licença? Sim, amiga. Vai lá, eu comando aquelas. Me contrata, pode dela. Eu quero aprender, eu quero ser diretora. Ok, alguém ali tava levando a câmera. A gente não sabe se era o dono da produtora, a gente não sabe se é um gnomo que lurou ali do nada, se era o nobruzeira peludo, a gente não sabe. Então, exatamente por esse motivo, eu vou tratar essa atitude como responsabilidade da produtora, que na teoria é o mais certo a se fazer. Quando você compra um lanche no McDonald's e ele vem com pentelho, essa responsabilidade é com a empresa. Se você quiser entrar com um processo em cima do McDonald's, não especificamente em cima do funcionário que preparou o lanche. O que a empresa vai fazer com o funcionário depois disso, eu já não sei. Sabe a empresa decidir. Enfim, e qual é a segunda coisa que a gente sabe? Que alguém ali dentro da produção disse que elas precisariam entender que era o Carlinhos Maia que tava lá do outro lado esperando. Aí eles viraram, aí agora essa eu vou ter que falar também, que eu fiquei muito... Eles viraram pra menina que trabalha com a Bu, pra Tita, e falaram assim, vocês têm que entender a gente, porque é o Carlinhos Maia que tá lá. Aí eu, oi? Então quer dizer que as meninas que estão aqui? A gente que tá aqui fazendo... Triste. Cagaram, gente. tipo, então, qual que é a diferença? Não tem diferença, sabe? Amo o Carlinhos também, sou mega fã, ele já foi lá no nosso, foi ótimo, ele é maravilhoso. Também não tem mas nada pra não falar. é questão da pessoa que tá lá, mas virar né? pra você e falar, imagina, vocês estão aqui e virar... Então, mas você tem que entender que é o Carlinhos que tá lá. Nossa, e eu aí? ia ficar meio na ficar bad. muito puto. Não, é horrível. Como quem diz, ele é mais relevante que vocês. O que particularmente eu discordo completamente. Eu não sabia direito quem era Carlinhos Maia. Quando eu fui pesquisar mais a fundo pra saber quem era, me arrependi do fundo da minha alma. Definitivamente, eu nunca vi um cara tão insuportável como esse. Enfim, e foi nesse ponto que eu comecei a achar essa história um tanto quanto esquisita. E você vai entender o que eu tô falando. Por que demônios a empresa que foi contratada pelas meninas do pod delas deu a entender que elas não são tão importantes quanto o Carlinhos Maia? É a mesma coisa que você ir num restaurante que cobra por quilo, repetir o prato 1, 2, 3 vezes e na quarta vez o dono do restaurante chega em você e te dá um tapa na orelha. Porque nunca vi alguém repetir tanto. Qual é o sentido de fazer isso com alguém que tá enchendo o seu bucho de dinheiro? Na teoria era pra ele pular de alegria e ainda trazer 2 coroas de diamante pras meninas. Por isso que eu achei estranho. A única opção que justificaria um possível incômodo por parte do restaurante seria se caso ele começasse a quebrar um pouquinho do limite. Exemplo, colocar música alta no celular, gritar, subir em cima da mesa, querer ficar ali mesmo depois do expediente. Enfim, achar que ele tem direito de fazer tudo isso pelo simples fato de que ele tá pagando. Só que não é assim que funciona. O combinado / proposta do restaurante não é nada disso. E agora voltando pro caso do pod delas e da produtora. O que foi combinado entre eles? Até agora, ninguém sabe direito. Será que existia um horário a ser cumprido? Ou a entrevista poderia durar até o infinito? O que me deu a entender assistindo os vídeos depois da polêmica foi que a produtora basicamente confiou no semancol das meninas. Se elas achassem que a conversa poderia durar 58 horas ou mais, a produtora teria que aceitar numa boa. E eu particularmente acho muito difícil uma produtora aceitar isso, mesmo trabalhando somente com um cliente. Só se a empresa em questão for muito amadora. Não tem um maldito contrato pra gente saber como que funcionam as coisas, facilitaria bastante, ao invés de empurrar todos os problemas pra cima dos caras, sem pelo menos dar um detalhe relevante pra gente dar uma opinião de forma justa. Bom, agora falando sério, gente, de verdade, desculpa por a gente ter saído lá do YouTube do nada. Sim, aconteceu uma coisa muito chata, o pessoal da equipe teve que sair, eles simplesmente começaram a desligar todos os equipamentos aqui no meio da nossa live, a galera começou a fazer a maior pressão pra gente desligar, eu tava tentando disfarçar, segurando há muito tempo, porque eles estavam cobrando desde as 7h40, falando pra gente terminar, e eu tava tentando disfarçar, olhando pras meninas, enfim, foi muito chata a situação, que isso não foi o combinado, é uma equipe que a gente contratou desde o começo do podcast, a gente contratou... Amiga, eu vou te defender desde a primeira temporada.
tudo. Amiga, a gente complementou. Complementou, Calma aí. verdade. Gente, tanto assim. Verdade. Não foi na roupa. Não foi na roupa, Não, muito caro. mas baratinho, né? Muito caro, foi muito chato, sim, eu fiquei muito puta porque a gente contratou uma equipe contratada, uma equipe que a gente paga, então assim, esse não é combinado, eles saíram combinado, então realmente fiquei muito chateado, porque eu sou muito profissional, sim. Então, se esse era combinado, eles tinham que, né? No auge das brincadeiras, né, dos choques. E várias conversas rolando. Tá. Mas o que foi combinado? Bem, elas também falaram que foi falta de estrutura da produtora, ou seja, eles quiseram abraçar mais serviço do que eles poderiam entregar. E agora que a gente vai entrar numa parte mais empresarial da coisa. Porque uma empresa abraçaria mais de um trabalho, sendo que claramente ela não pode entregar mais de um trabalho, justamente pelas condições do combinado. Se no contrato /combinado tá dizendo que não existe hora para acabar uma entrevista, por que demônios a empresa marcaria o início de um dos podcasts algumas horas depois do início de outro podcast de outro cliente? Sendo que não são eles que têm um controle do horário possivelmente infinito, e sim as donas do podcast. Como? Alguém me explica. Não tem sentido, a não ser que a empresa seja absurdamente amadora. Como que uma empresa colocaria 2 clientes com grande potencial em risco por uma falha besta dessa? Como que uma empresa colocaria sua credibilidade em xeque desse jeito? Ainda mais com 2 clientes que são amigos, que com certeza possuem vários contatos e muita influência na internet. Quem seria retardado a esse ponto? Por isso que eu achei muito estranho. Se realmente a empresa quebrou o combinado desse jeito ridículo, dando a entender que o Carlinhos Maia era mais importante, amadorismo ainda é pouco. Foi o retrato da incompetência. Eu não tenho palavras para descrever o tamanho da burrice desses caras. Lembrando, se o contrato estiver a favor delas, e se existe um contrato explicando detalhadamente como o serviço funciona em relação aos horários e qualquer outra coisa, aparentemente a produtora o quebrou. E se isso aconteceu, é um tanto quanto gravíssimo, porque com certeza abre uma possibilidade deles perderem muito dinheiro do tamanho da chatice do Carlinhos Maia, ou seja, muito dinheiro, por conta de multas, processos e afins. Você consegue perceber que tudo que aconteceu desfavorece completamente a empresa, tanto por questões financeiras quanto por questões relacionadas à credibilidade. E, na minha opinião, dificilmente a gente vai encontrar uma empresa doente a esse ponto, sendo que um contrato geralmente favorece mais o lado da empresa, já que foi ela que construiu o contrato, e o cliente só aceita se concordar, ele não é obrigado. E geralmente quando acontece problemas como esse que aconteceu, além dos clientes ganharem a causa de uma forma tranquila, depois disso eles procuram outro serviço, entregue o que realmente eles buscam, com dignidade. Afinal, ninguém é masoquista /idiota a ponto de continuar com uma empresa que diz que certos clientes não são tão importantes quanto o Carlinhos Maia, e simplesmente resolvem abandonar o trabalho no meio do processo, sendo que na teoria eles estão sendo pagos para trabalhar. Afinal, ninguém trabalha de graça, e muito menos ganha para sair de fininho. E fazer um pacotão onde o cliente pode fazer um podcast com tempo infinito, eu também acho meio inviável. Burrice extrema. E agora vamos supor que a empresa realmente causou todos esses absurdos, envolvendo quebra de contrato, comparação do nível de relevância dos clientes, e por enquanto eu acho que é só. Qual seria a melhor opção que o pod delas poderia tomar? Trocar o serviço. Afinal, de que adianta soltar os cachorros e continuar fazendo a mesma coisa? Não vejo muito sentido. A não ser que elas estejam planejando isso em off por não terem tantas opções. Ok, é possível. Número 2. Tentar conversar com a produtora para que esse problema não ocorra novamente, que soa meio humilhante, mas quando não tem muitas opções no mercado, é a única saída. O que sinceramente eu acho meio impossível, porque e se por um acaso a produtora resolver fechar por algum motivo? O podcast vai morrer? Óbvio que não. Elas com certeza vão dar um jeito. Então por que demônios elas não dão esse jeito exatamente agora? Não poderia existir uma hora melhor que essa? E é exatamente por causa dessa pergunta que eu acho que existe possibilidades que as garotas também têm uma parcelinha de culpa nesse problemão todo. Porque se o único culpado realmente for a empresa, não foi uma burrice, uma falha, foi praticamente um suicídio. Desde quando eles programaram outro podcast quando outro estaria no ar, até a retirada das câmeras, com um bônus onde dizem claramente que um cliente é mais importante que outro, arremessadas diretamente na fuça das meninas do pod delas. É um absurdo do tamanho do Péricles. É gigante, quase que inacreditável. Minha questão é, como que uma empresa faz tanta bosta assim sem que os clientes abandonem o serviço, sendo que possivelmente elas possuem condições para isso? Por favor, me diz. Tudo bem, a apresentadora disse que tem carinho pela produtora, mesmo aparentemente a produtora não tendo carinho por ela. Mas tudo bem, só que na minha opinião, negócios são negócios
e amizade à parte. E olhe lá também, porque depois da comparação com Carlinhos, nem isso eu acho que tem mais. A história não é meio estranha? E se realmente elas tiverem alguma culpa no cartório que ainda não foi exposta pela produtora? Será que foi justo o que elas fizeram? Que no caso foi fazer praticamente todo mundo pensar que foi somente culpa da produtora? Foi justo? Afinal, se eu estivesse buscando uma produtora para montar um podcast, em um dia que eu estivesse sem a menor vontade de refletir sobre o que realmente aconteceu, essa produtora possivelmente seria a minha última opção, graças ao pronunciamento do pod delas. E repetindo, eu não tô dizendo que elas são culpadas, eu tô levantando várias possibilidades, simplesmente porque de início essa história não me convenceu. Os caras praticamente cuspiram na cara delas, elas choraram, limparam o catarro, falaram que absurdo e aparentemente continuaram numa boa. Sendo que de acordo com as estatísticas, elas possuem sim condições financeiras para garantirem um podcast completamente independente. Sim, essa história é estranha. Na minha opinião, se não existe contrato e foi tudo feito no tamo junto, aconteceu alguma falha na comunicação entre eles que acabou criando essa bola de neve. Ou seja, os dois são culpados. Agora, se existe um contrato, seria bacana elas mostrarem pro público, justamente pra gente saber quem realmente cagou no pau. É bem melhor do que jogar a culpa nos caras e ficar por isso mesmo, criando esse mistério todo pra gente que tem senso crítico, porque quem não tem, com toda certeza absoluta já tacou toda a culpa na produtora. É isso. Se inscreva.